Olá pessoal da primeira série, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui nossa aula de Química. A partir de hoje de um modo diferente na gravação. Eu decidi gravar agora em papel, eu próximo da câmera, uma vez que eu estava observando que muitas vezes na lousa, como o celular estava longe de mim, a imagem ficava embaçada. E agora eu tenho noção de quando ela fica embaçada. Aconteceu também muitos casos de eu estar gravando, estar explicando o conteúdo, a memória do celular sobrecarregou, parou de gravar. Teve muitas vezes também que alguém me ligava, parava de gravar. Acabava a carga da bateria, parava de gravar. Então eu estava perdendo muito tempo tendo que gravar a aula de novo. E aí eu decidi, portanto, agora fazer nesse formato. Não vai mudar nada a respeito da qualidade das aulas, tudo bem? Muitos alunos, muitas turmas estão com dificuldade em carregar o vídeo no YouTube. Então, a partir de hoje, eu continuarei fazendo as gravações, mas assim, após enviar o link da videoaula, eu também estarei enviando as fotos das explicações, das correções, tudo que eu fizer aqui no papel, como se fosse na lousa. Estarei mandando para os que não têm acesso à internet com dados móveis rápido, que não estavam conseguindo baixar as videoaulas, agora possam ver as fotos dos exercícios e estarem copiando no caderno, tudo bem? Na aula de hoje, vamos fazer a correção dos exercícios passados na semana passada sobre semelhança entre átomos, tá bom? Hoje, 4 de junho, aula de Química. Desejo a todos uma ótima aula. Estejam acompanhando no caderno de vocês, na lista de exercício, quem copiou ou quem tirou a impressão, para estarem acompanhando o enunciado. São 4 exercícios, bem tranquilos de se trabalhar. Questão número 1 diz assim, ó. Com relação aos átomos abaixo, X, Y e R, podemos afirmar que... Então as alternativas aí vêm para estabelecer a relação entre os átomos. Nós temos aqui, dado pelo exercício, o átomo X, número atômico 21 e massa 50. Elemento Y, número atômico 22, massa 50. E átomo R, número atômico 21, massa 20. Lembrando que o número que está em cima é a massa, do lado esquerdo ou direito. O número que está embaixo é o número atômico ou número de prótons. E o número que fica aqui à direita inferior é o número de nêutrons, e é esse que nós estaremos calculando agora. Bom, lembrando que a massa, pessoal, esse número 50, por exemplo, 50, 50 e 40, como nós já estudamos, é a soma do número atômico e número de nêutron. Para que nós venhamos a calcular o número de nêutron, basta pegar a massa e subtrair do número atômico, tudo bem? Então nós temos aqui, para encontrar o número de nêutrons do átomo X, 50 menos 21, nós temos o quê? 50 menos 21, 29. Então o átomo X tem 29 nêutrons. O átomo Y, 50 menos 22, nós temos 28 nêutrons. E o átomo R, 40 menos 21, nós temos 19 nêutrons. Tudo bem? Essas são as características dos elementos X, Y e R. Bom, vamos lá. Vamos observar agora a semelhança. O que esses átomos têm em semelhança? Veja que os átomos X e Y têm o que, moçada? A mesma quantidade de massa, o mesmo número de massa. Então esses dois elementos aqui são o que? Isóbaros. Eles têm a mesma quantidade de massa. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês verem. Não se preocupe, porque depois eu estarei mandando a foto das correções, então fique tranquilo, tá? Bom, o que mais eles têm em semelhança? O átomo X e o átomo R, ó, depois que nós fazemos as relações entre eles, a representação dos elementos, quantidade de prótons, nêutrons e elétrons, nós podemos observar o quê? Que o número atômico ou número de próton de X é o mesmo do número atômico ou número de próton de R. Portanto, esses dois elementos são
isótopos, né? Número de prótons. Não podemos esquecer desta relação. Tudo bem? Certo. Existe a semelhança entre eles nestas considerações. Não é? Não existe semelhança entre Y e R. Eles não têm número de massa, nem número atômico e nem número de nêutrons semelhantes, então eles não têm relação. Beleza, fiz, portanto, a análise. Vamos à resposta. A resposta da nossa número 1. Letra A fala que Y e R são isótopos, eles não têm nenhuma relação, está descartada. Letra B, X e R são isóbaros. Perfeito. O X e o R têm a mesma quantidade de massa. Resposta, letra B. Mas vamos ler as próximas também. Letra C. X e R são isótonos, número de nêutrons iguais. Não. O X tem 29 nêutrons e o Y 28 nêutrons. Errado. Letra D. X e R possuem o mesmo número de elétrons. X e R? X e R possuem o mesmo número de elétrons? Sim. Porque se X e R têm a mesma quantidade de prótons, automaticamente são átomos, possuem também a mesma quantidade de elétrons. A letra D também é uma alternativa correta. Tudo bem? Opa, descobri um erro aqui, moçada. Desculpa. Letra B é isóbaros, ó. X e R são isóbaros. Errado. X e R são isótopos. É porque eu li a B, mas eu vi a palavra isótopos na A. Desconsidere aqui, ó. Muito bom. É uma questão de uma única resposta. A letra B não. Tudo bem? Eu li isótopos, mas são isóbaros. Tá bom? Erro de gravação aí, por ser ao vivo, né? Não tem corte. Então desconsidere aí. É a D. Eles não são isóbaros. A letra B fala que eles são isóbaros, mas eles não têm a mesma quantidade X e R de massa, e sim X e Y. Tudo bem? Beleza. Letra D. Letra E, X e Y deveriam estar representados pelo mesmo elemento químico. X e Y não. Por quê? Ele tem 21 prótons, o Y 22. Para que serem representados pelo mesmo símbolo, deveriam ter a mesma quantidade de prótons. X e R sim. Eles têm a mesma quantidade de prótons, o mesmo número atômico. Aí sim seria verdade dizer que eles deveriam estar representados pelo mesmo elemento, pelo mesmo símbolo, tá bom? Beleza. Resposta da número 1, letra D. Correto. Vamos à questão número 2. Questão número 2 diz assim, ó. X é isótopo de cálcio 2041 e isótono de cálcio 1941. Portanto, seu número de massa é igual a... Bom, aqui o esqueminha que a gente vai estabelecer, pessoal, é colocar aqui, ó. Vou colocar o elemento X, tá bom? Aí eu vou colocar o cálcio na descrição que o exercício me trouxe, que ele tem número atômico 20 e massa 41, ok? Ó, fica embaçado, eu sei que está ficando embaçado, eu posso vir aqui organizar, tá vendo que legal? E eu coloco de cá o potássio com a sua característica. Quais são as características do potássio? Número atômico 19 e massa 41, certo? O que o exercício fala? Ó, fala que X é isótono do cálcio. Isótono é o que, gente? Mesma quantidade de nêutrons. Então, o número que está aqui é igual ao número que está aqui, ó. Então, eles são isótonos. Tudo bem? Lembrando que o nêutron nós colocamos aqui. Tudo bem? Por isso que eu estou fazendo essa relaçãozinha. E o exercício ainda fala que X é isótono... Na verdade, o X é isótono do potássio. Ó, X é isótono do potássio, do cálcio não. Vamos desconsiderar aqui, ó. Olha lá, ó. X é isótopo do cálcio.
Aliás, espera aí, eu me confundi. Vamos escrever de novo. Desculpa, tá? Eu me confundi aqui. Colocar. Desconsidera até o momento. Vamos apagar isso aqui. Deixa eu pegar outra folha aqui. Que a gente faz a número 2 aqui. Número 2. Vamos lá. Começamos de novo, ó. O elemento X, o elemento cálcio, com a sua característica 20, 41, e o potássio aqui, ó. Potássio, 19, 41. Tá. X é isótopo do cálcio. Isótopo. Vamos lá, bem direitinho para a gente não confundir. Isótopo, número de prótons. Ó, isótopo. Então, o mesmo número de prótons do cálcio é do X. Isótopo. E X é isótono. Isso, agora sim. Isótono, mesma quantidade de nêutrons. Desculpa pelo equívoco. Vamos lá. Se o X é isótopo do cálcio, tem a mesma quantidade de prótons. Quantos prótons tem o cálcio? 20. Portanto, o X também tem número 20 para número de prótons. E o X e o potássio são isótonos, ou seja, mesma quantidade de nêutrons. Quantos nêutrons tem o potássio? 41 menos 19, nós vamos ter o quê? Lembrando que o próton mais o nêutron somados dão a massa. Portanto, para descobrir o nêutron, basta subtrair 41 de 19, nós temos 22. Se o X é isótono do potássio, X tem 22 nêutrons. A pergunta é, seu número de massa é igual a... Bem, se eu tenho em X o número atômico e o número de nêutrons, basta somá-los. 20 mais 22, nós temos 42 de massa atômica. Tudo bem? A massa do elemento X é 42 unidades. Portanto, nós temos como resposta a letra D, 42. Tudo bem, gente? Peço desculpa para vocês pelo rápido equívoco aí, mas ele já foi sanado e identificado aí em tempo oportuno. Número 3. Isótopos são átomos que possuem o mesmo número atômico, mas diferentes números de massa. O magnésio possui isótopos de números de massa iguais a 24, 25 e 26. Os isótopos de magnésio possuem números de nêutrons respectivamente iguais a... Beleza. Nós temos 3 isótopos, né? Qual é o símbolo do átomo de magnésio? Mg. Mg, lembrando sempre que a primeira letra é maiúscula e a segunda letra sempre minúscula. Se são isótopos, tem o que, moçada? A mesma quantidade de prótons. Ou seja, o número de prótons do elemento magnésio, dos 3 átomos estudados, são o que? São iguais. E o exercício ele traz o número atômico. O número atômico do magnésio é 12. Então, se são isótopos, ambos têm 12 de número atômico, ou 12 de número de prótons. Tudo bem? Vamos regular aqui. Eu estou vendo que está ficando um pouco desfocado. Tá? Isso acontece porque agora a câmera está mais próxima da minha mão. Então isso aqui é comum acontecer. Tudo bem? Mas agora eu consigo controlar. Havia alguns vídeos que eu gravava que ficavam muitos minutos embaçados. Tinha vezes que até não desembaçava. Por isso que é bom esse novo formato. Bom, o exercício traz os números de massa deles, não é? O primeiro tem número de massa 24, o segundo número de massa 25 e o terceiro número de massa 26. Não sei se vocês estão observando, mas esta representação é muito importante para que nós venhamos a resolver os exercícios. Sem ela fica bem complicado de nós conseguirmos representar, tá? Bem, o exercício pede o número
de nêutrons. Como que eu faço para calcular o número de nêutrons de cada elemento? Basta subtrair a massa do número atômico. Tudo bem, gente? Eu espero que vocês já estejam compreendendo como que nós fazemos isso. Se esse número é obtido somando esses dois, o número atômico e o número de nêutrons, para descobrir o número de nêutrons, basta subtrair. Tudo bem? Então nós teremos o que aqui? 24 dividido por 12 dá 12. 25 dividido, não, subtraído. 25 menos 12 dá 13. E 26 menos 12 dá 14. Portanto, pediu respectivamente, é na ordem, não é? Como que vai ficar a resposta? 12 nêutrons, 13 nêutrons e 14 nêutrons. Letra 12, 13 e 14, letra C. Então, nós temos como resposta, letra C, como alternativa correta. Certinho? Muito bem. Vamos lá para a última questão, questão de número 4. Questão de número 4. Ela diz assim, ó, observe a tabela abaixo. Baseado nos dados acima, ou os dados da tabela, identifique quais são, respectivamente, isóbaros, isótonos e isóbaros entre si. Quais são isótopos e isóbaros entre si. Tudo bem? Ok. Gente, vamos lá. Você tem a tabela, eu não vou desenhar a tabela aqui, tá bom? Nós temos os átomos, ou as partículas A, vocês vão acompanhando comigo na tabelinha. D, E, G e J. Tudo bem? Bom, vamos lá. Quais são as informações de A? O A, o número atômico nós não temos, mas eu tenho o número de prótons, 83. Então eu venho, ó, e represento o número 83 para o A. Ó, prótons, nêutrons, massa, tudo bem? Quantos nêutrons o elemento A tem? 126. 126. E a massa, como que a gente faz para calcular a massa? Basta somarmos esses dois números, tudo bem? Desligou a câmera. Retornando aqui, pessoal, a câmera tinha desligado o flash sozinha, não sei o que foi. Vamos lá. Nós estávamos copiando aqui, estávamos trabalhando com o elemento A. Bom, e aí nós vimos que, agora interpretado a informação da tabela, nós temos 83 de número de prótons e 126 de número de massa, de nêutrons. Somando, nós teremos número de massa de 209, ok? Vamos ao elemento D. O elemento D, quais são as informações que nós temos? Ó, eu tenho o número de prótons dele, 55, que é o mesmo do número atômico. Venho e coloco a informação aqui. Temos também o número de massa dele, número de massa 133. Porém, eu não tenho o número de nêutrons. Só que se eu tenho a massa e eu tenho o número atômico, basta subtrair, tudo bem? 133 menos 55, nós teremos 78 nêutrons. Isso não é importante para a gente, tudo bem? Mas vamos colocar para representação, para a gente ir praticando. Elemento E. Quais são as informações do elemento E? Nós temos número atômico 16, número atômico 16, número de nêutrons 16 também, tudo bem? E a massa dele nós não temos, ó. Porém, se eu sei que 16 mais 16 é o número de massa, nós temos massa igual a 32. Elemento G, nós temos número de prótons 56. Número de prótons é o mesmo significado do número atômico. Nós temos o número de massa dele, 137. E aí, se eu não tenho o número de nêutrons, porém, eu tenho a massa e o número atômico, basta subtrair. Pegando 137 menos
56, teremos 81 de número de nêutrons. Perfeito? E o último elemento, J, nós temos número atômico 55, número atômico 55, número de nêutrons 82, e veja que na coluna número de massa nós não temos, mas não há necessidade. Por quê? Porque se eu tenho o número atômico e o número de nêutrons, basta somar 55 mais 82, 137 de número de massa, ok? Pessoal, agora veja bem. Primeiro, ele pede quem são os isótopos. Muita calma na hora de marcar os exercícios, porque ele tem a palavra lá respectivamente. Nós primeiro colocaremos os átomos isótopos e depois os pares ou par de átomos isóbaros. Tudo bem? Respectivamente. Primeiro os isótopos, para depois os isóbaros. Isótopos, mesmo número atômico. Quais são os elementos que têm o mesmo número atômico? Vamos lá. Olhando pela nossa representação, depois de colocar a representação para todos os elementos, nós podemos observar o quê? Que o número atômico do elemento D é o mesmo do número atômico do elemento J. Portanto, esses dois átomos se tratam de um mesmo elemento químico. Logo, os elementos D e J são isótopos, ou seja, mesma quantidade de prótons. Tudo bem? Na aula da semana passada nós vimos com detalhes essas definições. E os elementos que são isóbaros entre si, ou seja, mesmo número de massa. Vamos observar o nosso esqueminha e nós concluímos que o elemento J, de número de massa 137, e o G e o J são isóbaros. Por quê? Porque eles têm a mesma quantidade de massa. Os elementos G e J têm a mesma quantidade de massa. Portanto, eles são isóbaros. Tudo bem, gente? E aí, como resposta, como alternativa certa para essa questão, ficará D e J e G e J. D e J, G e J, letra A, como alternativa verdadeira. Lembrando do significado da palavra respectivamente. Tudo bem? Primeiro ele quer os isótopos, para depois os isóbaros. Certo, gente? É isso aí. Aula de correção de exercícios finalizada.